podcast do Mais FC Porto, episódio 10. Nuno Sá, Pedro Ferreira e Daniel Moreira. Este é o nosso 10º episódio, um número redondo. Muito obrigado aos mais portistas por todo o apoio que nos têm dado ao longo desta jornada, as reproduções, as subscrições dos vários canais onde estamos presentes e, claro, as mensagens e sugestões que nos têm feito chegar são bastante importantes para nós e queremos tomá-las também em consideração. Por isso, não deixem de dar o vosso feedback enquanto ouvem o nosso podcast. Nesta edição, a análise às partidas frente ao Estrela Vermelha e ao Benfica. Vamos olhar também para os internacionais que temos, agora nesta pausa para seleções no futebol profissional, no futebol masculino. Vamos fazer a revisão da semana das restantes equipas e modalidades e olhar para a agenda da próxima semana. Meus caros, boa noite. Começamos primeiro, talvez, pelo Estrela Vermelha. Jogo da Liga Europa, na quinta-feira, na passada quinta-feira, no Estádio do Dragão. Verificámos uma rotação praticamente total da equipa. O Mr. Farioli optou por apenas escolher dois titulares mais habituais para estarem presentes no 11 inicial. Bednarek na defesa e também o Diogo Costa. Vitória tangencial do Futebol Clube do Porto por 2-1, já conquistada perto do fim. Um primeiro golo sofrido em casa na Liga Europa. E efetivamente de um adversário de um menor de idade, já agora, portanto, um jogador muito jovem do Estrela Vermelha, mas fica aqui o, a vitória do Futebol Clube do Porto e os 3 pontos para a Liga Europa. Nuno, se calhar começo por ti hoje. A tua análise a esta partida, onde havia naturalmente a preocupação de conquistar mais 3 pontos na Liga Europa, mas já a pensar um bocado no clássico do domingo. Olá Daniel, olá Pedro, olá também para quem nos está a ouvir. Sim, eu acho que tu acabaste de resumir na perfeição. Eu acho que este jogo foi mais um cumprir calendário e tentar os 3 pontos, porque na realidade o que nós tínhamos que fazer era, ou melhor, o que o Farioli tinha de fazer era recuperar a equipa do jogo da Arouca e preparar o jogo com o Benfica. E, se possível, ganhar o jogo ao Estrela Vermelha. Eu acho que esses dois passos iniciais eram os mais importantes, porque obrigariam o Porto a um trabalho extra caso não tivesse sucesso. Ou seja, se o jogo se não conseguíssemos recuperar a equipa e se o jogo do Benfica não corresse bem por causa disso, o jogo Estrela Vermelha acabaria por ser um terceiro ponto que não era assim tão fundamental os 3 pontos. Não eram assim tão fundamentais. Na realidade, a equipa acabou por, com a rotação, estar bem. Notou-se ali a meio que tremeu um bocadinho e foi aí que o Farioli começou a carregar com os jogadores que estão mais habituados e o resultado acabou por acontecer. Eu na altura tinha feito uma previsão da equipa do Estrela Vermelha, esqueci completamente o Mateus, que é se calhar um dos principais guarda-redes do nosso campeonato dos últimos 10 anos. E eu acho que acabou por correr muito bem. Uma boa vitória, mais 3 pontos. O Perpich acho que teve 4 pontos. Foi aquela jogada um bocadinho feia, a cotovelada que ele levou. Foi pena não ser vista de outra forma por quem de direito, mas depois também falaremos a seguir em quem de direito, que é aqui mais perto, está mais perto de nós e que tem mais responsabilidades. Mas acho que no final acaba por ser uma vitória boa em casa, com uma das equipas mais difíceis que vamos receber. Agora vamos ao Nottingham no próximo jogo. Serão à partida mais 3 pontos que nós vamos conquistar. E é como eu disse, os primeiros 3 pontos em Inglaterra. Exatamente, ou seja, foi um jogo, talvez, lá está, a olhar para a frente. Naturalmente, nos jogos em casa, na minha perspectiva, haveria sempre uma certa obrigatoriedade de somar pontos, particularmente se quisermos ficar dentro do top 8. E portanto, acredito que hum, esta vitória acaba por saber bem, pese embora pronto, nem sempre bem jogada, dada também a rotação da equipa. A posse de bola foi relativamente equilibrada, no entanto, eu penso que o Futebol Clube do Porto criou muito mais perigo, mais remates, mais oportunidades, mais chegada ao último terço. E por isso acaba por cair bem estes 3 pontos. Pedro, a tua análise também é esta vitória, um golo muito cedo
e um golo também ao acabar. Olá Daniel, olá Nuno, olá também a quem nos ouve, é mais uma vez um gosto estar aqui convosco. Sim, conforme tivemos a oportunidade de perspectivar, este jogo juntou aqui alguns condimentos que o fizeram ter aqui algumas particularidades um pouco distintas. Desde logo o momento em que ele acontece e principalmente o jogo que antecede. E naturalmente, tendo em conta esses fatores, o Farioli, sem surpresa, fez aqui uma rotação do plantel onde rodou praticamente nove titulares, manteve o Benarek e o Diogo, e o próprio Benarek foi substituído até ao intervalo. O único jogador que começou o jogo de ontem e que fez 90 minutos foi mesmo o Diogo Costa. Acho que foi uma decisão acertada do Farioli, sabendo que estava a jogar para uma competição que é jogada a 8 jogos, sabendo que já tinha ganho um jogo, havia margem de erro no caso um eventual resultado menos positivo, sabia também que jogava em casa e mesmo a rodar o Porto tinha e como se provou vir a ter condições para bater esta estrela vermelha e portanto acho que era um risco bem medido e compensado. E portanto, sem surpresa, nós vimos um Futebol Clube do Porto diferente do que aquele que é habitual, mas ainda assim os sinais foram positivos, do meu ponto de vista. Obviamente que o jogo não foi da qualidade a que a equipa nos tem habituado durante esta época, nem assim poderia ser. Estamos a falar de jogadores que não têm a rotina juntos, uma equipa que praticamente não jogou junto. Vimos jogadores como, por exemplo, o Pablo Rosário a jogar a defesa central, por exemplo. O próprio Rodrigo Moura acaba por fazer o golo, mas acaba a jogar a ponta de lança também, que foi uma posição também que nunca ouvimos jogar. Portanto, para além da própria rotação, aqui muita adaptabilidade dos jogadores dentro do sistema de jogo. Portanto, não poderíamos ter o futebol champanhe, digamos assim, mas tivemos um futebol de luta, um futebol de acreditar até ao fim e foi com toda a justiça que vencemos o jogo, apesar da boa réplica do Estrela Vermelha, que, como disse o Nuno, é uma equipa com alguma qualidade, é uma equipa que domina o futebol sérvio há já muitos anos, que costuma estar na Liga dos Campeões, principalmente em sua casa, em Belgrado, bate o pé a grandes equipas, já o aconteceu no passado, e não é um adversário fácil. E até o momento foi a única equipa que conseguiu fazer um golo a Foco do Porto através de um jogador seu, esse tal jovem que falaste no início, Daniel, o Costão. Pronto, tínhamos sofrido um golo em Alvalade que foi marcado, infelizmente, pelo Neon Pérez. O Estrela Vermelha foi a única equipa que conseguiu efetivamente marcar um golo. Vendeu cara à derrota, podia até ter sido feliz ali no final, tiveram ali uma oportunidade, perto dos 90 minutos, até podiam ter feito 2-1 primeiro do que nós, felizmente não conseguiram, o Porto acaba por fazer um golo, e um golo, eu diria até curioso, porque havia muita gente preocupada no início da época, entre o Gabri Veiga, o Rodrigo Moura, e quem é que joga, e joga o Gabri Veiga, e não joga o Rodrigo Moura, e olha, poderam jogar os dois, o Gabri Veiga começou a jogada, e o Rodrigo Moura marcou, e o Foco Porto ganhou aos 90 minutos, com os dois em campo, com os dois a contribuir. Podia ter sido ao contrário, foi assim. Portanto, acho que foi uma bonita ironia para quem no início da época tanto veneno meteu relativamente a esta relação entre os dois jogadores, ao facto de estar a jogar o Gabi e não estar a jogar o Rodrigo. Conseguiram coexistir os dois no 11. Um começou a jogada, o outro terminou. O Porto conseguiu ganhar aos 90 minutos. Um bonito golo, uma bonita jogada, transição, e conseguimos 6 pontos na Liga Europa. Estamos dentro dos 8 primeiros. Partimos agora com boas perspectivas para o que nos restam, a começar já no jogo em Nottingham. Nunca ganhamos em Inglaterra, é uma boa oportunidade de matarmos essa mala pata que infelizmente nos persegue ao longo dos anos. É uma oportunidade fabulosa de conseguirmos vencer em terras de Sua Majestade. Esperemos que seja desta vez, e estamos claramente bem lançados para conseguir um apuramento dentro dos 8 primeiros, que seria bastante importante, desde logo porque nos dá acesso aos oitavos de final da prova e, portanto, desde aí estar nos 16 primeiros da competição, mas também porque nos tira 2 jogos numa fase crucial da temporada, e menos 2 jogos neste calendário ultra carregado, que é o calendário atual das competições do futebol internacional.
é muito importante e, portanto, se conseguirmos dispensar esses 2 jogos e passar nos 8 primeiros, muito melhor. E acho que temos claramente condições para o fazer, face àquilo que já fizemos, face aos 6 pontos que temos e face aos adversários que vamos defrontar. Exatamente, ou seja, de facto, nós sempre tivemos adversários muito competitivos em Inglaterra, naturalmente, particularmente na Liga dos Campeões, e portanto a dificuldade é sempre bastante acrescida quando fazemos a viagem para a Inglaterra. Hoje, talvez, uma oportunidade, como falaste bem, de poder ganhar a Inglaterra, dado que o próprio adversário não passa pelo melhor momento de forma. Ah, Meus caros, eu pedi apenas aqui um minuto em relação a esta partida, mais pelo seguinte: nós vimos, acima de tudo, jogadores que têm menos minutos. Durante esta época, a época naturalmente vai ser longa e as coisas vão se mudando ao longo do tempo. Também tivemos algumas lesões, o que de alguma forma limitou as escolhas do treinador. Eu, na minha perspectiva, achei que no jogo frente ao Estrela Vermelha, eu acho que o Mora esteve no melhor que o Futebol Clube do Porto fez, mas ali a espaços também no menos bom. E portanto, as decisões e os riscos que ele foi tomando, por vezes deram coisas positivas, e isso naturalmente faz todo o sentido salientar, por vezes deram coisas menos positivas, o que é normal para um jogador que, na minha perspectiva, é normal para um jogador que vai arriscando ao longo do tempo. Notei hoje está aqui um bocadinho apagado, e eu penso que isso depois também se reviu depois no Benfica por ele não ser propriamente a opressão durante a partida. O Alarcón, nos passos, tentou agarrar a oportunidade, não me pareceu bem sucedido. Portanto, eu aquilo que queria perceber da vossa opinião é, do ponto de vista mais individual, e mesmo não sendo a melhor partida para analisar, houve jogadores que tiveram menos possibilidade e mesmo assim tiveram a oportunidade de tentar mostrar alguma coisa. Eu gostava de saber se gostariam de destacar alguém, quer pela positiva, quer pela negativa, derivado da oportunidade que tiveram numa competição europeia. Pedro, não sei se tens aqui alguma visão sobre este tema em particular. Olha, eu destacava já um jogador em particular, que é o Pablo Rosário, desde logo pela sua capacidade de fazer diversas posições, não só em jogos diferentes, como no mesmo jogo. Pablo Rosário acaba o jogo com o Estrela Vermelha, a defesa central, faz um jogo excelente, de muito boa qualidade nessa posição, inclusive é nos descontos, já depois do 2-1, tem ali uma intervenção fabulosa num lance muito perigoso para o Estrela Vermelha, que ele acompanha muito bem o jogador da equipa sérvia, consegue evitar um remate à nossa baliza, faz um jogo bastante competente. O Paulo Rosário já mostrou que é pau para toda a obra, no bom sentido da palavra, naturalmente. Portanto, eu destacaria. Destacava também o Denis Gol, que acho que tem agarrado todas as oportunidades que têm sido dadas e acho que está a aproveitar da melhor forma esta ausência do Luke de Jong para se mostrar como uma verdadeira alternativa ao Samu e ainda ontem, e falaremos à frente, voltou a entrar muito bem. Destacaria também, destacava também o Perpides, que acho que foi o primeiro jogo dele a titular, a jogar numa competição europeia. Logo ao início tem aquele lance complicado que o obrigou a levar 4 pontos, a ser suturado em 4 pontos. Não é fácil continuar a jogar com uma mazela dessas, mas ele continuou a partida como se nada fosse e mostrou claramente que está preparado para jogar e para ser alternativa se assim for necessário, se assim o entender, e naturalmente vai haver alturas em que o vai ser, fruto das diferentes competições e dos muitos jogos que a nossa, que a nossa equipa vai tendo. Eh, pela negativa, eu destacaria 2 jogadores. Isto é sempre difícil fazer estas críticas, mas elas têm que ser feitas, naturalmente. O primeiro é logo o Ángel Alarcón, acho que não fez um jogo positivo, teve a sua primeira chamada a titular, já tinha jogado em Vila do Conde pela equipa A, vimos pouco do extremo espanhol, inclusive no golo ele acaba por estar desatento ali à entrada da área, aquele jogador ali tinha que estar a ser cobrido por ele e não estava, ele claramente uma desconcentração e a bola sobra ali e sofremos o golo. O Angel não estava com a concentração máxima, se o tivesse tinha impedido aquele remate e não tínhamos sofrido aquele golo. E destacava pela negativa também o Martim Fernandes, já na sequência daquele erro em Aroca, daquela expulsão completamente escusada, uma péssima abordagem no início da segunda parte com cartão amarelo. O Martim voltou a fazer um jogo
um jogo negativo, parece-me a mim, como estrela vermelha. Tem um lance na primeira parte onde fica muito mal na fotografia, no cruzamento ao segundo poste, estava completamente a dormir. O extremo do estrela vermelha antecipa-se, o Diogo também ficou ali a meio caminho, a cabeçada felizmente saiu por cima da baliza. Acho que o Martim também não fez um bom jogo e daí a substituição ao intervalo também não surpreendeu ninguém. De termos individuais, eram estes os meus destaques, quer pela positiva, quer pela negativa. Obrigado, Pedro. Agora, a tua visão, Nuno, se consegues de alguma forma olhar para os jogadores que foram menos utilizados e que tiveram esta oportunidade, eventualmente podem ter agarrado um bocadinho mais ou nem tanto. Eu concordo com todos os jogadores que o Pedro referenciou e pela negativa, eu também concordo com, com a questão do Ángel Alarcón. Eu acho que o Ángel ele não está preparado para ser titular. Ainda não está preparado. Não está preparado para fazer o caminho inicial do jogo, ou seja, nem que sejam os 45 minutos iniciais. Eu acho que ele está num ponto em que tem que entrar, essencialmente quando os jogos já estejam resolvidos ou quando estejam completamente anárquicos. Como, por exemplo, vamos imaginar que estamos no chegar aos 85 minutos e as duas equipas estão abertas, eu coloco o Alarcón. Sim, aí concordo. Ou então, no caso do Rio Ave, o jogo estava feito e colocar para ele crescer. Agora, iniciar o jogo, eu acho que ainda não está nesse ponto, mas compreendo perfeitamente o Fariol ter colocado, faz todo sentido, face à gestão de plantel que ele ia fazer. E o Martim é um daqueles casos que devia ter dado mais, até por não jogar com o Benfica, devia ter dado mais. O Martim tem um talento incrível, e tem que ter uma cabeça também ao nível do talento. E às vezes parece que ele não tem, acho que está desatento, acho que às vezes parece descomprometido, às vezes parece cometer erros que são infantis num jogador que é novo, mas já tem muitos anos de futebol e sabe que não se pode cometer. Muito mais, sendo jogador do Porto, que eles atacam logo, mal ele faz qualquer coisa. Quando tu falaste, Daniel, da questão do Rodrigo Mora e do Eustáquio, eu também senti isso, senti que foram dois jogadores que no início estiveram ali um bocadinho perdidos, até o o Varela colocar o Rodrigo Moura a falso 9, porque acho que ele até acabou por ficar um bocadinho mais protegido. Porque acho que o nosso meio campo, especialmente aqueles dois médios, que normalmente são o Gabri Veiga e o Victor, sofrem quando a equipa não tem rotinas. E a equipa não tendo rotinas, como não tinha, porque os jogadores não estavam habituados a jogar juntos, eles treinam todos os dias, mas não estavam habituados a jogar juntos em nenhuma competição. Quem acaba por sofrer são os do meio campo, que entre eles não têm essas rotinas e que aparecem sempre quando existem, por exemplo, no meio campo a três, só substitui um. Neste caso, no meio campo a três, substituíram-se os três. E aí notou-se que os jogadores estavam. A equipa, como se costuma dizer, na gira estava um bocadinho mais perra. Quando vi o 11 inicial, estava perfeitamente à espera que isso acontecesse. Achava que os jogadores não se iam integrar porque faltavam sempre apoio daqueles que estão habituados e têm rotinas de jogo. De resto, acho que para mim também é grande. Eu diria que o jogador que tem evoluído mais e a minha grande surpresa tem sido claramente o Denis Bulls. Não esperava. Para mim, eu nunca esperei sequer que ele pegasse um plantel. E acho que é como o Pedro diz, é uma grande alternativa ao Luke de Jong, eh, e um jogador completamente diferente do Samu. E ainda ontem se viu no jogo com o Benfica que a entrada do Denis Bull naquele momento. Epá, eu só tenho pena de não ter entrado mais cedo. E já vamos falar a seguir, porque não é por só não estar a fazer um jogo menos bom, só me lutou o jogo todo, fez tudo aquilo que podia ter feito, mas naquele momento, se o Denis Gol entra mais cedo, podemos ter tido um bocadinho mais de apoio ali na frente. E eu acho que nesse tipo de jogo, o Gol é fantástico. Da mesma forma que o Luke de Jong também o iria ser. Exatamente, sim, e vamos já passar para isso, mas fica então aqui também as notas para o Farioli que podem ser importantes no sentido de tomar algumas decisões ao longo da época, vem vendo estes exemplos, toda a forma, 6 pontos na Liga Europa, estamos no pelotão da frente, e portanto, fica também a ideia para que no próximo jogo, particularmente para a Taça de Portugal, mas também na deslocação ao Nottingham Forest, o Farioli possa tomar algumas decisões sobre que os jogadores eventualmente possam merecer a chamada à equipa, ao 11 inicial. O prato forte desta jornada foi servido às 9h15 de domingo, 72 horas de descanso ali in extremis, mas pronto, pode-se dizer que houve um descanso mínimo, não há muito mais do que isso. Recepção ao terceiro classificado, o eterno rival Benfica, um apoio massivo, pá, irrepreensível. De facto, o jogo começou às 8h30.
Os adeptos estiveram muito fortes no Estádio do Dragão, os claques também muito presentes. Portanto, os apoios que foram feitos nas redes sociais acabaram por resultar. Acabamos por ver um nulo no marcador, 0-0, poucas oportunidades de golo, pronto, diria que pouca. Há agora uma estatística que é a possibilidade de golo muito fraca, se bem que fraquíssima por parte do Benfica, um bocadinho mais representativa da nossa parte, mas foi um jogo onde, tendo em conta o resultado do outro jogo Sporting de Braga, e particularmente a atitude do Benfica, na minha perspectiva, o 0-0 acaba por ser o resultado que se espera, dado que foi, na minha perspectiva, um jogo muito calculoso de parte a parte. Houve, na minha perspectiva, uma tentativa do Futebol Clube do Porto de conseguir os 3 pontos, mas acaba por não ser possível no final. Continuamos sem sofrer golos e acho que isso é também um ponto importante de mencionar. Nuno, se calhar aqui começo por ti. A tua visão sobre esta partida que deixa tudo igual na frente do campeonato. Eu infelizmente não consegui ir ao estádio, estava com uma virose que me deixou em casa, mas eu estava a pedir aos meus amigos que me enviassem vídeo, porque estava com inveja, porque eu queria estar no estádio e não podia. E um dos áudios que o meu cunhado me enviou foi: isto está incrível, o ambiente está mesmo muito, 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 muito bom. E eu disse: epá, e depois com os vídeos que me iam enviando, eu disse: nossa, que coisa, já me lembrava de ver um ambiente do Dragão assim há muito tempo. E que foi como disseste, houve um grande comprometimento dos adeptos com aquilo que foi pedido nas redes sociais, que foi chegar mais cedo. Eu estava a ver o jogo do Sporting e ia picando também o ambiente do Dragão, epá, e notou-se logo. Eu estava a meio da segunda parte do Sporting, já tinha o Estádio do Dragão quase cheio. Eh, eu acho que o jogo já começou com muitas manobras de bastidores, como nós falámos na semana passada. Foi, por exemplo, aquela questão da virose dos jogadores do Benfica. A Virose não teve mais nada, a não ser tentar criar aqui alguma cortina de fumo para uma equipa que tinha 5 dias de recuperação contra outra que só tinha 2 dias de recuperação. Então tentaram equilibrar isto, aquilo veio da cabeça puramente do José Mourinho, foi tentar equilibrar isto de forma a que o Porto sentisse ou tremesse um bocadinho e dizer: bem, eles não vão estar na máxima forma, nós vamos poder cair em cima deles. Mas nós já estamos avisados, sabemos como é que eles são, sabemos como é que ele é, e a nossa equipa entrou como devia ter entrado, entrou forte, entrou em cima deles, porque na realidade, da mesma forma que tínhamos falado na semana passada, eles são uma equipa muito boa para este tipo de jogo. E é o tipo de jogo que eles vão safar sempre. Não é por acaso que o Mourinho, desde que chegou ao Benfica, em 5 jogos tem uma vitória. Vitória é essa contra o Gil Vicente, que levou um massacre em casa de uma equipa que fez aquilo que o Mourinho gosta de fazer aos outros, que é ficou cá atrás, atacou na série e quase que marcava mais de uma vez, depois de estar a perder 2-1. Neste jogo, nós sentimos muito a pressão que eles estavam a fazer sobre os nossos médios. Aliás, ele começou com os dois avançados, o Soldakov avançado, que nem é avançado, queimar os nossos centrais com o Pablo Ivo. E sentimos muita dificuldade ao início para conseguir encontrar, no início e no jogo todo, para conseguir encontrar o caminho para a baliza do Benfica. Mas vamos aproveitar sempre que eles tinham falhas. Porque nós estamos a falar de médios como o Enzo, como o Richard Rios, como o Ostras, que não faziam outra coisa a não ser cair em cima dos nossos jogadores. Eles estavam a fazer marcação homem a homem a campo inteiro. Eu lembro de uma jogada em que o Gabriel Veiga vem buscar a bola quase ao Diogo Costa e tem, se não me engano, é o Enzo a correr atrás dele. Não, exatamente, era o Enzo a correr atrás dele, feito maluco. E o Gabriel Veiga nem sequer recebeu a bola. Mas eles estavam a fazer esse tipo de marcação homem a homem. E é o típico parking da bus, que se falou muito em Inglaterra há uns anos, foi o que aconteceu. Uma equipa que não quis jogar, outra equipa que tentou jogar, um treinador que fez substituições para tentar pelo menos mudar a equipa e outro treinador que fez substituições para tentar impedir que as coisas pudessem piorar. Eu não posso, eu não posso esquecer nunca, daqui para a frente, que o Benfica a 4 pontos do Porto teve uma substituição que foi tirar um médio para meter um central. Ou melhor, tirar um extremo para meter um central. A 10 minutos do fim, com o jogo empatado. Ou seja, notou-se para aquilo que eles vinham e notou-se a felicidade de, também como tínhamos dito a semana passada, da equipa conseguir o empate. O empate no Dragão, uma equipa que está a 4 pontos, que quer lutar para ser campeão, é quase como uma vitória.
porque eles sabiam exatamente o que é que poderia acontecer em caso de derrota. E conseguiram transformar isso em algo que até está a passar muito na nossa comunicação social, que é o jogo não teve casos, que é mentira, teve, e teve pelo menos 2 casos, para mim, estão a ser completamente branqueados, mas já de certeza que já vamos falar mais à frente. Já vamos aí numa segunda ronda. Na segunda ronda, exatamente. Eu vou esperar para essa. E tem outra coisa que é um, um master tático do Mourinho, que fez um jogão a Mourinho muito tático, muito calculista, mesmo aquilo que é perfeito, e o Fariol ser anjinho. É isso que tem passado na comunicação social. Aliás, se forem ver nas 5 notícias, eu não sei quem é que deu essa nota, mas diz lá, Mourinho, nota 10, Farioli, nota 5, porque joga sempre da mesma forma. Então, um treinador, eu não sei quem é que foi o anjinho, suspeito que disse isto, mas não sei quem foi exatamente, por isso não vou dizer não. Mas para dizer essa pessoa, é pá, um treinador que ganha 8 jogos em. Melhor, tem 8 vitórias em 8 jogos. Se mudasse a forma de jogar, é que era lixado. Mas na realidade, quem muda a forma de jogar em função do adversário é o José Mourinho. E por isso é que ele nos últimos 10, 15 anos tem tido o sucesso que tem tido. Porquê? Porque esse tipo de futebol já não existe. E o Farioli tem, ele consegue mudar o jogo a meio do jogo, consegue com a mesma peça, ou melhor, trocando uma peça, mas não mexendo na formação, alterar o jogo todo. E o exemplo disso é a entrada do Denis Bull, que sendo um jogador mais de apoio conseguiu dar outra coisa que o Samu não conseguia. Basicamente nós estávamos a jogar se calhar, com mais um médio que nem fazia a ponta de lança. Ele não mexeu no esquema, não mexeu na forma da equipa jogar, mas basta trocar um jogador que a equipa joga logo de forma diferente. Mas como do outro lado está o super treinador mais caro de sempre do futebol português, o que é que eles iriam dizer? Que coitado, que tinha sido a sorte da vida dele empatado no Dragão. Eu também é uma estatística que eu não tenho. Normalmente tenho que sempre cuidado com estas estatísticas e com os números, mas eu esta não tenho. Mas acho que foi a primeira vez que o Mourinho não perdeu no Dragão como visitante. Ou melhor, como visitante, desculpa. Não, já Que eu tenho. empatou com o Chelsea. Sim, já Chegou a eu empatar com o penso, Chelsea. sim, Empatou Eu uma lembro vez. da derrota dele. exatamente, exatamente. Da derrota dele que na altura foi o gol do Diego. Agora, por isso é que eu não quis arriscar a estatística. Teve 2 derrotas e um empate, salvo O erro. empate, acho que Pronto, é assim, então olha. exatamente. Então olha, está 50-50, mas vitórias nem velas. Por isso acaba por ser um bom resultado. De facto, pronto, há uma postura muito defensiva e ele próprio acaba por admitir isso na conferência de imprensa a seguir, em que pronto, a ideia de não perder era muito importante. O próprio presidente eh, passou essa ideia e de facto acabou por se rever na equipa. Eh, Mesmo assim, o Futebol Clube do Porto acabou por ter uma oportunidade fantástica mesmo no fim do jogo, onde o Rodrigo Mora podia ter sido herói uma vez mais depois na quinta-feira, desfazer o empate no marcador. A bola acaba por ir à barra, penso que também havia um fora de jogo, mas de qualquer maneira fica a nota de uma tentativa de enorme perigo. Sublinhar aqui também que a equipa visitante podia ter tido uma espécie de sorte do costume, com um lance em que podia dar um autogolo, mas isto o futebol é mesmo assim, as coisas acabaram 0-0. Pedro, a tua visão em relação a este jogo, que pronto, como disse, acaba por deixar tudo igual após mais uma jornada. Sim, conforme o Nuno disse na intervenção dele, este jogo começou a ser jogado antes, com as manobras habituais, a que nós já estamos habituados, e este jogo revestia-se de especial importância para o nosso adversário por vários fatores. Em primeiro lugar, pela classificação, porque uma eventual derrota colocaria-os a 7 pontos do primeiro lugar, o que não sendo decisivo era uma machadada importante e pesada, e também porque sabemos que estamos num período de eleições e onde aparentemente o atual presidente Rui Costa, segundo as sondagens, parece estar com alguma dificuldade em vencer novamente as eleições e, portanto, este jogo revestia-se de especial importância por esses fatores. E sabendo disso de antemão, e nada melhor do que tendo o treinador que tem, começou a trabalhar na véspera com a história da virose. Portanto, mais uma história pronto, para nós contarmos daqui a uns anos, A carochinha. mais um circo montado à volta de um jogo que só acredita quem quer, não é? Nós
pudemos até ler, eu li uma coisa inacreditável de um jornalista da nossa praça, cujo apelido rima com Tinto, a dizer que se o Benfica ganhasse no Dragão depois de uma virose, seria algo lendário. Ele disse isto. Eu não sei se a equipa do Benfica veio com alguma equipa de produção da Netflix atrás para fazer algum documentário sobre o jogo no Dragão. Não sei se isso aconteceu ou não, para que no caso de uma eventual vitória ser feito um documentário à Netflix sobre os heróis do Seixal que passaram uma semana de cama ou de diarreia ou a comer canjas e depois chegaram no domingo ao Dragão contra o monstruoso Porto de Fariol e ganharam. Portanto, estava-se a montar este cenário, obviamente, toda a gente percebeu isso e portanto só cai quem quer. E obviamente, no que ao jogo diz respeito, claramente o adversário apresentou-se na máxima força, com o 11 habitual, com toda a gente nas melhores condições para jogar, sem dúvida alguma, zero fragilizado. Portanto, isso não passou de um Fediver, de uma história da carochinha, como tu dizias, e apresentou-se no formato que todos esperávamos. Portanto, uma equipa bastante defensiva, bastante tática, à espera apenas de anular aquilo que o Foco Porto ia fazer e com a expectativa a ver o que é que o jogo lhe dava. A ver se numa bola parada chegava ao golo, se num erro do Futebol do Porto lá conseguiam marcar. Não vamos falar de arbitragem nesta ronda, não é? Portanto, se calhar não vale a pena, falamos Exatamente, sim, sim, sim. Sou falamos justo. na Por favor. segunda ronda sobre o Xan Nogueira. Portanto entrou em campo com esta postura, com esta expectativa. Pronto, o Futebol Clube do Porto não fez o seu melhor jogo, também é preciso dizê-lo, e acho que há que reconhecer, embora tenha sido superior, tenha estado sempre mais perto da vitória. Não foi um Futebol Clube do Porto extremamente dominador, não foi aquele Futebol Clube do Porto que conseguisse amassar o adversário, não foi, de facto, e isso há que reconhecê-lo, e o adversário teve algum mérito em colocar em prática a estratégia que trouxe, e de facto, num determinado momento do jogo, e isso também temos que o admitir, acho que o Porto também eh, teve sempre o risco controlado e acho que nunca foi em demasia à procura da vitória, sob pena de cometer esse tal erro que o adversário esperava para conseguir a tal vitória lendária para o documentário da Netflix. Que no fundo era o que eles queriam montar e sair do Dragão como uns heróis. De facto, o Farioli admitiu isso na conferência de imprensa, que viu muita gente já perder assim contra este treinador, e que sabia que isso podia acontecer e que não arriscou em demasia e desde logo as substituições assim o mostram. Portanto, o Porto tentou sempre ganhar o jogo com as substituições que foi fazendo e isso foi claro, mas o Rodrigo Moura, por exemplo, entra já perto do fim do jogo, podia ter entrado mais cedo, o próprio Denis Gol entra já no último quarto de hora, poder ter entrado mais cedo. Percebeu-se que o Porto, sempre estando por cima e sempre tentando ganhar, percebeu também que a vantagem no campeonato e a pontuação que tem, se calhar era mais importante do que um eventual risco para conseguir uma vitória que nos deixava numa posição fantástica, face àquilo que seria uma derrota, que aí sim poderia ser bastante penalizadora, não só na classificação naturalmente, como também no momento da equipa. E pronto, e assim acabamos por ficar no 0-0. Podia não ter sido 0-0, mas já lá vamos para falar do Xan Nogueira, que arbitrou a partida. eh, e pronto, foi isto. O adversário teve sempre essa postura. As substituições que foi tendo foi sempre na ótica do marcha atrás, como é óbvio, quer dizer, entrou o Leandro Barreiro para o lugar do Luque Bacchio, entrou o Tomás Araújo para o lugar do Sudakov, se isto durava mais 5 minutos, entrava o Samuel Soares para fazer de guarda-redes com o Trubino para o lugar do Pavlidis, provavelmente, se calhar, se durasse mais 5 minutos era isso que ia acontecer, e pronto.
E a estratégia do Flixbus, não sei se eventualmente irá substituir a Emirates como patrocinador desse clube, acabou por levar os seus frutos e sair do Dragão com um novo. De futebol do adversário não se viu nada, viu-se pouco, viu-se um livre à figura do Diogo Costa, viu-se um cruzamento para a área que nós íamos fazendo um autogolo sem querer, de resto não foi completamente zero, mas isso era o que nós estávamos à espera. Eu a semana passada tinha dito isto, que o treinador adversário atualmente, o futebol é zero, o futebol dele é isto, é anular os adversários, é fazer com que se jogue pouco, faltas, provocações, pronto, é isto, né? E também por isso é que tem tido os resultados que tem tido e que nós conhecemos. Resumindo, obviamente que foi uma desilusão, todos nós queríamos ganhar e contávamos ganhar, até porque sentimos e sabíamos que somos melhores, e eu acho que nós que somos melhores, de facto, sabendo também que o adversário tem excelentes individualidades e tem jogadores de grande qualidade, isso também acho que é inegável. O Luquevaque, o Sudakov, o Pavlidis, o Richard Rios, o Dedic, são ótimos jogadores, são bons jogadores, isso não está em causa, e portanto o adversário tem qualidade, mas acho que para o Porto tem demonstrado que é a melhor equipa, que tem melhor treinador, que tem uma ideia de jogo, que é dominante. Infelizmente não conseguiu neste jogo mostrar isso de forma a que o conseguisse traduzir numa vitória. Também não lhe foi permitido, mas já lá vamos, volto a dizer, mas seguimos na frente, e isso também é o mais importante, e há que não esquecer isso. Chegamos à oitava jornada com 2 clássicos completados, estamos 3 pontos à frente do segundo, 4 à frente do terceiro. Acho que é importante reforçar isso, não esquecer isso, porque isso é fundamental, e seguimos, e agora é virar a página, temos que aceitar o resultado, foi o que foi. Vem ao próximo, vem ao Floriciense, agora para a Taça de Portugal, depois desta pausa internacional, e bola para a frente. Eu acho que de facto, embora estejamos muito no início, há que relembrar que o segundo classificado continua, de certa maneira, com o destino nas mãos, mas o terceiro já não está. Portanto, neste momento, o adversário que nós defrontamos já não tem o destino nas mãos. E isso acabou por ser menos relevante na ideia do visitante, aliás, que veio com uma ideia de simplesmente não perder e manter a vantagem. Mas eu penso que também é importante sublinhar, na minha perspectiva, a inteligência do Farioli não não deixar-se cair no engodo do visitante e manter os pés bem assentos na terra, porque pareceu-lhe mais interessante obter um bocadinho do que arriscar demasiado e depois não obter o respectivo retorno. Numa perspectiva, e porque é importante também dizer isto, que o Farioli tem registros defensivos historicamente muito interessantes, mas que nunca, pelo menos no Futebol Clube do Porto, perdeu o norte de querer, pelo menos tentar ganhar o jogo e ter iniciativa e ir para o campo com a ideia de vencer. Pronto, eu vou libertar já de imediato o Pedro, porque eu penso que ele deve estar a coçar-se todo porque ele quer falar do seu Mário Nogueira, ou lá como é que ele se chama? Yeah. Miguel Nogueira, aliás, Miguel Nogueira, que estreou-se em clássicos. É verdade, por vezes nas redes sociais nós vemos algumas interações e reações a padres e coisas desse tipo. Não parecia haver propriamente uma reação muito negativa a esta escolha. Pronto, já uma estreia. Um dia os árbitros têm que se estrear nos clássicos, caso contrário também não se fazem homenzinhos, passa a expressão. Ahm, mas penso que há aqui uma importância de falar sobre a arbitragem. Eu, sinceramente, e apenas para passar-vos a palavra, eu vi os vários jornais, tentei ver algumas coisas, hum, vi algumas críticas, vi gente que disse muito mal, vi gente que disse muito bem, do mesmo lance vi vários tipos de análise, e portanto é difícil para um leigo, aliás, eu acho que é difícil para alguém que acompanha tirar alguma conclusão. E para um leigo, então, deve achar, quer dizer, é impossível tirar aqui uma conclusão sobre o Sr. Miguel Nogueira. Mas deixo aqui para o painel poder olhar para a arbitragem do Sr. Miguel Nogueira, que na minha perspectiva veio condicionado, veio um bocadinho como 12º jogador do visitante e tentar equilibrar o campo a seu favor.
Foi essa a ideia com que eu fiquei, visto do estado. Dou a palavra ao Pedro, neste caso, para que possa olhar Acho, para este assunto e depois também ao Nuno para analisarmos o apito. acho que é uma arbitragem absolutamente tendenciosa. Nós olhamos para o jogo, vemos o jogo e depois vemos a estatística do mesmo e percebemos isso. Nós estamos a falar de um jogo em que o Foco do Porto fez 16 faltas, o adversário fez 6 cartões amarelos para o Foco do Porto e 2 cartões amarelos para o adversário, sendo que um deles foi já no mesmo no final, num sururu com o Dedić. Acho verdadeiramente inacreditável. Todos nós que vimos o jogo percebemos isso, uma dualidade de critérios gritante nas faltas. Foram assinaladas faltas contra o Fogo do Porto, em roubos de bola, muitas vezes até já no meio campo adversário, que nos travaram jogadas de ataque potencialmente perigosas, inacreditáveis, e ao contrário, qualquer contacto, qualquer lancinho, qualquer coisa era falta, portanto, que no fundo era aquilo que o adversário procurava. Portanto, o Sr. Miguel Nogueira veio absolutamente condicionado. Até traçava aqui um paralelismo e uma comparação com a arbitragem que vimos no estado de Alvalade, também por um estreante, Sr. João Gonçalves, arbitragem idêntica, dois árbitros completamente condicionados, completamente acobardados, a saber que o mais fácil num jogo deste calibre é prejudicar o Foco do Porto. Porque aquilo que nós percebemos e aquilo que sentimos é que para estes árbitros que agora começam a carreira, o mais fácil para serem alguém na arbitragem é prejudicar o Foco do Porto. Portanto, isso é claramente notório. Os árbitros são completamente acobardados, estão completamente condicionados e deixam-se levar e fazem as arbitragens como o Sr. Miguel Nogueira fez. Pronto, como cereja no topo do bolo e como corolário dessa arbitragem tendenciosa, temos o lance no final da partida, aos 87, 88 minutos, onde há um penalti claríssimo do António Silva. É que isto nem é matéria de opinião, é factual. Há um agarrão na camisola, o Denis Gol é agarrado, é penalti, é claríssimo, não há dúvidas. É inequívoco. E o senhor Miguel Nogueira não assinala, eu aí até o consigo desculpar, porque o agarrão é nas costas de Denis Gol, ele está de frente para o lance, pode não ver, e mesmo o árbitro assistente, como está do outro lado, também podia não ver, e eu estou no enfiamento do árbitro assistente e não me apercebo do agarrão, e portanto a equipa de arbitragem em campo até consigo desculpar deste lance, mas o seu vídeo-árbitro, o seu VAR, o seu Rui Costa, portanto, mais uma vez, um árbitro absolutamente incompetente, um dos árbitros mais incompetentes da história do futebol português, à semelhança daquilo que são os Manuéis Motas, e entre outros, não é? O seu João Capela, pronto, aqueles que nós conhecemos. Portanto, temos Bruno Paixão, temos vários exemplos. Um dos árbitros mais incompetentes da história recente do futebol português aparece a VAR do jogo grande da jornada. Mais uma vez, isto é inacreditável. Como é que o Sr. Rui Costa, e já não é a primeira vez que o Sr. Rui Costa aparece como VAR de jogos do Futebol do Porto, e tem mais uma atuação destas? Eu pergunto ao Sr. Duarte Gomes e ao Sr. Fontelas Gomes, responsáveis da arbitragem na Associação Portuguesa de Futebol, o que é que querem com isto? Qual é o objetivo? Alguém vai explicar este lance? Eu estou a aguardar para perceber o que é que o Conselho de Arbitragem vai dizer sobre este lance. Porque o lance não foi ao VAR, portanto não houve aqui uma intervenção televisiva, daí do Duarte às imagens, portanto aparentemente não vai passar no crivo daquilo que tenham sido os lances analisados pelo Sr. Duarte Gomes, mas eu gostava de saber e gostava de perceber o que é que o Sr. Rui Costa e a sua equipa de ajudantes no VAR esteve a discutir neste lance para chegarem à conclusão que não deviam chamar o árbitro para intervir, quando estamos a ver claramente que há um puxão na camisola. Portanto, pá, peço desculpa, mas isto é roubar, não é mais nada, é roubar. Um lance destes não ser assinalado é roubar. E o Fogo Porto foi mais uma vez roubado e foi-lhe sonegada uma possibilidade, não sabemos se seria gol ou não. eh, O penal tinha que ser convertido, naturalmente, mas foi-lhe sonegada uma oportunidade máxima de poder vencer o jogo de forma inequívoca e clara. E sobre a questão dos jornais e da comunicação social, eu termino dizendo isto, e aquilo que eu vou dizer vincula-me a mim e só a mim, que é o broadcaster da partida, que é a Sport TV, que tem responsabilidades acrescidas naquilo
que é a transmissão do jogo e a gestão daquilo que é a opinião pública, porque é a entidade que transmite os jogos e, portanto, tem aqui um dever de equidade e de independência superior a qualquer outro, continua a ter nos seus quadros, como analista de arbitragem, o Sr. Jorge Faustino, que é uma autêntica vergonha para o canal. Estamos a falar de um canal que tem excelentes profissionais, excelentes jornalistas, o Rui Orlando, o Rodrigo Magalhães, o Ana Sofia Carvalho, o Pedro Nascimento, o Carlos Matos Rodrigues. Temos pessoas profissionais, imparciais, que fazem muito bem o seu trabalho, e depois vemos alguém como o Sr. Jorge Faustino, que é uma pessoa que eu nem sei o que é que ele foi na arbitragem, eu não me lembro como árbitro, não sei, acho que nunca apitou na Primeira Liga, eu não me lembro dele arbitrar, portanto, se não apitou na Primeira Liga é porque era um árbitro extremamente incompetente, e que continua a viver à custa da arbitragem e à custa do futebol, de todos aqueles que veem futebol, consomem o produto, que pagam as subscrições, para depois vir mostrar a sua falta de independência, a sua falta de idoneidade na análise dos lances. O Sr. Jorge Faustino não é sério, é alguém que é extremamente tendencioso. Nós vamos avaliar as análises dele e ele, num lance com uma determinada camisola, diz uma coisa, o mesmo lance com outra camisola diz outra. O Sr. Jorge Faustino conseguiu dizer no final do jogo, no programa Juízo Final da Sport TV, que o Denis Gol caiu não pelo agarrão, mas pelo domínio de bola. Eu pergunto, o que é isto? Como é que é possível a Sport TV, que volto a dizer é o broadcaster da competição, ter alguém que no final do jogo consegue vir dizer isto? Isto é uma vergonha. Isto é enganar as pessoas. Isto não é ser sério. Dizer que o Denis Gol cai não pelo agarrão, mas pela forma como agarra a bola, bem, eu, pá, não sei. Se calhar se pusessem, não sei, ou a pipoca mais doce, ou o Tony, ou o Barbas, ou o Zé Manuel Taxista, ou outro benfiquista qualquer, fanático, se calhar não ia conseguir ter a vergonha para dizer aquilo que o Jorge Faustino disse em direto na Sport TV, no broadcaster da competição, a analisar o jogo alto da jornada. Portanto, isto é verdadeiramente inacreditável. E este senhor continua no canal que transmite os jogos da competição a emitir este tipo de opiniões, a enganar as pessoas, a mostrar o seu faciosismo. É alguém que não tem o mínimo de seriedade nem de idoneidade para fazer esses comentários. Pode ser que um dia lhe deem trabalho na BTB, aí já pode à vontade defender o clube da casa, já pode à vontade deixar não ser sério, vestir a camisola, aí tudo bem, como faz o Sr. António Rola há muitos anos, aí tudo bem. Agora, na Sport TV, e acho sinceramente que profissionais e estudantes profissionais que trabalham nessa casa não merecem ter alguém ao seu lado que tenha este tipo de comportamento, esta falta de seriedade, de honestidade e, portanto, é só esta nota e volto a dizer, isto vincula-me a mim e apenas a mim. De facto, aqui e ali, ah, uma dificuldade em manter a coerência por parte de alguns analistas da arbitragem. E isso, infelizmente, acaba por se ver em alguns meios de comunicação social. E a Sport TV também não foge a essa regra. Falta, claramente, ah, alguém de topo que consiga fazer este filtro e perceber realmente quem consegue falar abertamente sobre estes assuntos sem qualquer tipo de óculos Ó com alguma Daniel, cor. mas deixa-me só fazer aqui, desculpa interromper, mas a Força, Sport TV claro. tem um dever extra e é crescido porque é o broadcaster da competição. Atenção, tem um dever ainda maior do que os outros órgãos de comunicação social, porque é o canal que transmite os jogos e tem esse dever de idoneidade e de imparcialidade perante o público, perante aqueles que consomem futebol e que pagam as subscrições e que são quem ajuda a que o futebol gere o dinheiro que gera para que a Sport TV consiga ter sucessivamente e época após época os jogos do Campeonato Nacional. Portanto, eu aqui fazia uma separação entre a Sport TV e os outros órgãos de comunicação social. Não quer dizer que os outros não tenham, e obviamente têm o dever de informação e tudo mais, e devem naturalmente respeitar aquilo que é os códigos de conduta, e as indicações da ERC e tudo mais, mas eu colocaria a Sport TV num caso à parte, por ser o broadcaster da competição, tem um dever
suplementar de isenção para os telespectadores. Sem dúvida, e até porque existe quase aqui uma exclusividade na forma como transmite os jogos. Ahm, Também há naturalmente um dever de isenção acrescido, porque digamos que não se pode consumir isto noutro local, pelo menos desta maneira. Nuno, a tua visão em relação ao comportamento da arbitragem, naturalmente num jogo muito quente da bancada, naturalmente que os adeptos foram-se manifestando ao longo do tempo, pronto, o árbitro acabou por não passar em colma imensas críticas por parte da bancada e no dia a seguir também, por parte dos esportistas. Ó Daniel, deixa-me só puxar a fita um bocadinho atrás e pegando naquilo que o Pedro disse sobre a Sport TV, e eu aqui também não vou isolar a Sport TV neste caso, mas o jogador que foi eleito como o melhor jogador em campo foi o Dedic. Estatisticamente, é o pior jogador em campo. Eu vou dizer porquê. Ele é defesa e os duelos ganhos foram 2 em 8, 25%. Tem 25 de 36 passos certos, 70%. Sendo esses passos longos, 0 em 3, 0%. Tem apenas conseguiu 2 dribles em 5, 40%. Perdas de posse, 19. Perdas de bola, 1. Perdas de bolas não forçadas, 3. E vão-me dizer a mim que este é o melhor jogador em campo. E agora nós vamos puxar também um bocadinho a casseta atrás. Um jogador que se esperava que ia ser o melhor defesa direito da Europa. Custou 10 milhões de euros ao Benfica. Eu lembro-me de até os jornalistas andaram atrás dele no aeroporto quando ele veio lesionado da seleção, porque isto ia mudar tudo dentro do Benfica. Não sei se vocês reparam, tem lá jornalistas da CMTV atrás dele. Quando ele chegou ao aeroporto, ele disse: Olha, faz-te um bocadinho que eu estou magoado e você está-me a pressionar. E foi considerado o pior jogador, em termos estatísticos, do jogo Porto Benfica, foi considerado para a Liga ou para a Sport TV Para a Sport como, TV, neste caso, para a Sport TV, como o melhor jogador em campo. Isto não faz qualquer tipo de sentido. Eu espero que tenha sido alguém a escolher a título individual. Eu acredito que possa ter sido até o Carvalhal, que era o comentador, mas isto é tão ridículo. É que até podia escolher o Enzo, podia buscar o Richard Rios, não estou a falar de sequer de jogadores do Porto, mas jogadores do Porto, podia ter ido buscar uma série deles também, o Bednarek, o Kivior, o Gabri Veiga, todos, eu diria assim, todos os jogadores que estiveram em campo, tirando aqueles que jogaram só 2 ou 3 minutos, foram os que o Mourinho colocou já no final do jogo, todos os outros tiveram melhores que o Omar Dedic, que para mim, epá, eu estava a ver o jogo, estava a dizer, este está a ser provavelmente o pior jogador do Benfica. E surpresa minha quando ele aparece como melhor jogador. Ou seja, é muito fácil se criar narrativas quando elas são necessárias. E é mesmo aquela narrativa de nós depois chegarmos ao final. Eu já nem perco tempo a ouvir o Jorge Faustino, porque para mim ele é uma pessoa completamente irrelevante. Não é? Como diz o Pedro, nunca ouvi arbitrar o jogo, não sei qual é a competência dele, nem sei o porquê dele ser comentador desportivo. É como aquele Pina da CMTV, que também nunca ninguém viu um jogo dele, mas é comentador de arbitragem, ok. Tem todo o direito quem contrata de o colocar nessas posições, mas assim, a competência ganha-se, não se compra. Não E, parece que haja registro do Sr. Jorge Faustino a apitar um jogo da Primeira Liga, não, eu acho que ele é era árbitro de segunda categoria e é um comentador para a Graças a quinta. Deus. E por é um exemplo. comentador de quinta categoria, vai, quinta ou sexta categoria. É possivelmente o pior comentador que nós temos de arbitragem, pelo simples facto, ele e o Pina, pelo simples facto de nunca terem sido árbitros. O próprio António Rola, ao menos não, é como diz o Pedro, não esconde. Ele é aquilo que sempre foi. E está no lugar que sempre quis estar. Isso já Ah, sabíamos, bastava vê-lo arbitrar. pois, é isso, ele nunca escondeu. Eu prefiro uma pessoa que seja assim, que ao menos assuma aquilo que é, do que outro canto para aí, e nem sequer competência para isso tem. Que é o caso do Faustino. Quanto ao jogo, eu acho também é inacreditável o lance do Dennis Gould e a forma como se tenta branquear. Quando nós vamos ver exatamente uma hora e meia antes, ou 2 horas antes, um lance em- no jogo do Sporting é muito idêntico e é assinalado. É assinalado porquê? Porque existe um puxão na camisola e ponto final. Mas para mim ainda há outro lance, que é o lance sobre o Gabriel Veiga, que eu posso dizer, eu tenho 99% de certezas que é da penalti. Porquê? Porque só passou uma repetição e era de longe. Temos 20 câmaras dentro do campo, ou 20 ou 20 e tal câmaras dentro do campo. E a câmara que foram apanhar foi uma câmara de topo, lá de cima, nas costas do Gabriel Veiga, para mostrar se era penalti ou não era. E agora as pessoas dizem, mas o VAR tem acesso a todas as câmaras. Pois tem.
Mas também já vimos muitas vezes nas cabines dos bares que existe uma televisão a dar a transmissão televisiva. E isso pode influenciar muito a decisão do próprio bar. Ou seja, nós ficamos com a perspectiva ou com a narrativa que foi criada que o jogo foi um jogo sem casos. Ou melhor, resumo geral do jogo. Jogo sem casos, o Benfica fez um grande jogo e o Porto perdeu, ahm, perdeu 2 pontos. Foi isto. Foi os primeiros, aliás, o banner hoje das televisões era Farioli perde os primeiros pontos no campeonato. Foi este banner que apareceu. Eu, como portista, sinto que foi isso. Eu perdi 2 pontos. Perdi 2 pontos para o Sr. Nogueira e perdi os pontos para um rival que quis colocar aqui o autocarro. Mas só puxando também um bocadinho ah, o filme atrás, e eu atrás esta semana, o nosso clube tem que tomar uma posição de firmeza em não aceitar que estes vários desempregados, porque na realidade eles são uma cambada de desempregados que não tiveram categoria para ser árbitros de primeira liga, todos eles saíram de divisão, mas como eram aqueles profissionais proveta, ou melhor, os internacionais proveta, foram lançados para serem árbitros internacionais sem nunca terem feito um único jogo que merecesse isso, têm que ficar contratados com a Federação Portuguesa de Futebol para fazer alguma coisa, e vão fazer VAR. E têm um poder absolutamente inacreditável. São eles que chamam árbitro ou não, e que são constantemente nomeados. E quem é que são estes árbitros? Rui Costa, Manuel Mota, Bruno Esteves. Eu pareço o Adão Mendes a ler o e-mail dos patos. Vão lá todos, não falha um. E acho que é isto que o nosso clube tem de uma vez por todas dizer, meus amigos, olha, estes corta. Não podem ser árbitros, não podem ser árbitros. Metam aqui uns miúdos novos que façam, que sejam árbitros, que para crescer, que cometam os erros. Agora, estes já sabemos que são incompetentes. Foram incompetentes a vida toda. Pá, o facto de eles ainda poderem arbitrar é só porque são, opa, desculpem dizer isto de forma muito assertiva, são padres. E ponto final. Estavam no e-mail do Adão Mendes e diziam aquilo que eles eram. Se eles não fossem padres, já tinham acabado aqui. E assim continuamos. Eu, por acaso, gostava de pegar naquilo que tu disseste. Vamos fazer aqui um pequeno salto, que é o seguinte. Ah, no domingo, se calhar terminando aqui que possa ser a análise do Futebol Clube Porto Benfica, no domingo nós também tivemos um jogo da equipa B, onde o Futebol Clube Porto, infelizmente, somou mais uma derrota na equipa B, na segunda liga. Pronto, como sabe, a equipa B estava a vencer o jogo ao minuto 60 e ao minuto 75, em vez de estar a ganhar por 2-0, já estava a perder 3-2. Uh, e mais do que analisar esse jogo, eu penso que é importante analisar a postura da, da narrativa que foi lançada pelo Futebol Clube Porto em relação a esse jogo, que é um ataque direto ao árbitro Vítor Ferreira, que e vou tentar aqui citar. O Futebol Clube Porto fala no seu site numa arbitragem para a história, que o árbitro Vítor Ferreira continua a demonstrar por que razão foi o último classificado do ranking de há 2 épocas e por que motivo a despromoção à segunda categoria ainda é suficiente dada a falta de competência para apitar qualquer encontro da liga profissional. Portanto, aqui o Futebol Clube Porto conseguiu, de alguma forma, atacar diretamente a arbitragem, culpando o seu Vítor Ferreira por este resultado, pronto, que pode ter havido aqui alguma... mas, acima de tudo, aquilo que me parece é que se o Futebol Clube Porto realmente quiser acusar e sentir necessidade de acusar um árbitro qualquer, nós podemos fazer isso. Isso, na minha perspectiva, eu não me recordo de ver, pelo menos de forma tão veemente e escrita. Saltamos para a B, se calhar, e a vossa visão em relação a esta partida, e na minha perspectiva é este tipo de comunicação que não se viu com a equipa A e que acabou por se ver na situação da equipa B. Nuno. E foi por isso que eu também disse aquilo que mencionei na intervenção anterior. Eu acho que existem posições que a nossa direção tem que colocar em cima da mesa que não coloca. E neste caso, eu creio que tem toda a razão. Acho que o Vítor Ferreira, não é um péssimo árbitro. Aliás, tanto é que ele desceu de divisão. É aquele árbitro que ficou muito conhecido no vídeo de se virar para o João Mário e dizer confia, podes confiar em mim. O João Mário, que era jogador do Benfica. A BTV às vezes esconde muita coisa, mas esse não conseguiu esconder. O árbitro a dizer ao jogador do Benfica podes confiar em mim. Não sei o que é que eles estavam a falar, mas foi esse excerto que ficou para a posterioridade. Na realidade é um árbitro super incompetente. Mas o Porto B, infelizmente, não perdeu esse jogo só por incompetência do árbitro, perdeu esse jogo por incompetência da equipa técnica, que já é mais do que já está mais do que tem que mudar, porque por muito
vou dar só este exemplo, por muito que a equipa A fosse roubada, e uso o termo roubado, eu tenho a certeza que aos 62 minutos ou aos 61 minutos a ganhar 2-0, não ficava a perder 3-2 aos 70. Podia, agora dizem, isto já aconteceu anteriormente, aconteceu. Então, por exemplo, naquele jogo com o Bayern Munique, em que a equipa em 20 minutos foram tipo 4 golos ou 5 golos, já não me recordo, aquele jogo fora. Lembro jogos, se calhar, do ano passado, lá está, o contra o Benfica no Dragão, aquilo cada vez que o Benfica passava o meio campo era quase gol. Há jogos que acontece isso, em momentos em que isso também pode acontecer, mas tão recorrente estas situações na equipa B e da forma que foi, com a completa apatia da equipa, com erros atrás de erros, com os jogadores que parecia que estavam, eu arrisco-me a dizer, a brincar com a equipe, com o jogo em si. Eu acho que está na hora de, lá está, haver uma chicotada. Já não é de agora, já é da semana passada. Embora, não vou deixar também de voltar a salientar, o Sr. Vítor Ferreira foi um dos culpados, não foi o único culpado, foi um dos culpados desse resultado e gostava que o Porto tivesse a mesma postura que tem perante as arbitragens da equipa B com a equipa A, mas sem medo. Mesmo dizer, acusar quem tem que acusar e não deixar por folhinhas mansas, que é muitas vezes o que faz. O empatamos, mas o árbitro esteve ali, não esteve atento. Epá, então se não esteve atento, tem que pôr ponto ao dedo como ponto ao Vitor Ferreira. Eu acho que nisso tem que haver um bocadinho mais de coerência, mas acima de tudo assertividade. Exatamente, penso que essa é mesmo a palavra certa, assertividade, no sentido de podermos utilizar os nossos canais de comunicação para afirmar aquilo que é a visão do clube em relação a determinadas situações. E aqui, Pedro, a tua visão também, passando um bocadinho para a B, naturalmente, hum, há aqui uma dualidade também na forma como comunicamos. Pronto, infelizmente mais um resultado desastroso na segunda liga e um afundar da equipa B na classificação geral. Eu estou de acordo convosco. Acho que o Foco Porto teve aqui uma posição forte na crítica à arbitragem da equipa B, mas eu acho que tem que ir mais longe. Tem que ir mais longe porque temos tido arbitragens até bem piores na equipa A, como ontem podemos constatar, e até noutros jogos em que felizmente ganhamos, mas os erros lá, estiveram lá, eh, e tem que se fazer ouvir. E também por outro motivo, porque nós vimos um dos nossos rivais a fazer um ataque fortíssimo à arbitragem, no final da época passada, no final da Taça de Portugal, antes da Supertaça, já durante esta época foram feitas diversas críticas à arbitragem, até tomadas de posição, de abandonar a centralização, de não deixar a seleção nacional jogar no estádio, quase aqui fazer ultimatos à Federação Portuguesa de Futebol. Esta semana vimos o presidente do outro rival à ida para Nápoles, antes do avião ter o problema que teve, que atrasou a viagem, também a tirar-se a arbitragem e a dizer, inclusive, pasme-se que os dois golos do Fogo do Porto, os dois primeiros do Fogo do Porto, em Vila de Conde tinham sido ilegais. Ele conseguiu dizer isso. Portanto, esse senhor conseguiu à ida para Nápoles dizer que os dois golos que o Porto marcou em Vila de Conde de canto foram ilegais. E o presidente do Futebol do Porto também tem que falar. Também tem que falar. E acho que tem que vir a terreno falar sem medo, porque os outros também fazem barulho, pressionam e nós não podemos ficar para trás. Nós temos tentado criar aqui uma postura diferente, uma postura construtiva, mas está difícil de nos acompanharem e, portanto, nós temos em primeiro lugar que defender os nossos interesses. E o Futebol do Porto não pode ser prejudicado constantemente, semana após semana, e estar impávido e sereno e pronto, e muito bem, criticou-se a arbitragem da equipa B, sim senhor, mas acho que temos que ir mais além e acho que temos que ser mais incisivos, porque em Lisboa as pressões sobre a arbitragem e sobre as instituições do futebol português são cada vez mais fortes. Relativamente à equipa B e relativamente à arbitragem, eu só vou sugerir, quem nos está a ouvir, e eu sei que isto pronto, é difícil, porque é difícil ver a equipa B jogar e voltar atrás ainda é mais difícil, mas eu sugiro, quem tiver essa oportunidade, puxe para trás, no Porto Canal, no domingo de manhã, e que vá ver o lance que deu a grande penalidade do segundo gol do Foco do Porto. É um lance de ataque do Foco do Porto, salvo erro ao Gonçalo Souza,
que faz um remate já dentro da área, a entrada da área, mas já ali dentro, portanto já dentro da área de penalti, e o defesa chega atrasado, varre o Gonçalo Sousa, se ele salvo erro era o Gonçalo Sousa, posso estar aqui Sim, 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 equivocado, sim, mas acho sim. que era o Era o Gonçalo. Gonçalo. Portanto, um penalti Era claríssimo, Gonçalo. pronto. O Sr. Vítor Ferreira não viu, ok, tudo bem, o VAR interveio. Muito bem. Chamou o Sr. Vítor Ferreira ao VAR. O Sr. Vítor Ferreira esteve seguramente mais de 2 minutos a olhar para a jogada, olhou, puxou para trás, viu, fez uma, pôs outra câmara, depois puxou atrás para ver se ainda havia uma falta inicial na construção da jogada, esteve ali, para a frente, para trás, cheio de dúvidas, chegou ao fim e diz, após revisão, jogador número 2 faz tackle sobre o jogador atacante, decisão final, grande penalidade, atribuído cartão amarelo. Qual era o problema? O jogador que fez a falta não foi o número 2 do Torriense. Inacreditável. O Sr. Vítor Ferreira teve mais de 2 minutos a ver o lance, puxou para trás, para a frente, tudo fez para tentar arranjar algo que não o obrigasse a marcar penalti, chega ao fim, engana-se no jogador que fez a falta. Bem, eu acho que isto diz tudo sobre este árbitro. Esta é completamente anedótico. Depois, passar 30 segundos, o vídeo arte lá lhe disse: olha que não é o número 2, é outro jogador qualquer, e ele lá faz a correção. Portanto, é este senhor que está a arbitrar na segunda liga, e que depois na segunda parte fez o espetáculo que nós vimos, a assinalar duas grandes penalidades, parece mesmo forçadas, a favor do Torriense, e depois não marca uma grande penalidade, já chamado pelo VAR, onde ele voltou a fazer a mesma coisa, andou para trás, para a frente, mudou de câmara, fez parou, e aí sim conseguiu não marcar o penalti, mas aconselho a verem esse momento absolutamente hilariante em que ele está mais 2 minutos a ver e consegue chegar ao fim e engana-se no jogador que faz a falta. Bem, o Sr. Vítor Ferreira é árbitro em Portugal, porque certamente noutro país qualquer tinha que arranjar outra atividade para ganhar a vida, naturalmente. Sobre a equipa B, pronto, concordo com o Nuno, a arbitragem não desculpa tudo, não podemos estar a ganhar 2-0 aos 62 minutos e deixar fugir a vitória da forma que a deixamos fugir, mesmo com uma arbitragem absolutamente tendenciosa, e parece-me que é algo que tem que ser feito. Acho que estamos a ir num caminho autodestrutivo da equipa B, sinceramente. Acho que o João Brandão já mostrou que dificilmente vai ter capacidade para dar a volta a esta situação, e acho que parece-me que o caminho que deve ser seguido é a sua substituição, e a direção do Fogo do Porto olhar ou para dentro de portas ou para o mercado, a decidir e analisar um perfil de treinador que encaixe naquilo que é o projeto da, da equipa B do Foco do Porto. Se é que a direção pretende que esse projeto continue, vamos partir desse pressuposto, obviamente, e tentar se encontrar aqui um treinador que pegue nesta equipa e que para além de nos manter na segunda liga, mais importante do que isso, consiga evoluir os jogadores, consiga evoluir a equipa coletivamente, para que nós consigamos ver alguma coisa digna desse nome e digna também do, do símbolo e das cores do Futebol do Porto. Estevam, Exatamente. E força, de- força, Nuno. só para voltar atrás àquilo que tu disseste sobre a pressão que os clubes de Lisboa fazem sobre a arbitragem. Hoje houve acho que foi hoje, uma declaração do presidente do Sporting, ou ontem, né, já não sei, mas eu vi a declaração hoje, a dizer que, no meio daquela guerra, quem tem poder na federação, só o Benfica, que é o Sporting, ele disse que o Benfica tem 35% dos órgãos sociais da FPF e o Sporting tem, ou não, o Benfica tem 38% e o Sporting tem 25%. Se nós formos somar isto, assim, contas por alto, dá 62%. 63%. É o valor que está. Ou seja, os outros, a restante percentagem, os 37% que faltam, vão ficar sobre quem? Sobre os outros clubes. Ou seja, os clubes de Lisboa têm mais de metade do poder dentro da federação. Se o Porto tiver a mesma porcentagem que o Sporting tem, que eu acredito que não tenha, os outros clubes desaparecem, não têm porcentagem. Mas vamos a um ponto ainda superior. É impossível para o Porto, no meio dessas porcentagens, ter o mesmo poder que o Benfica tem. Porquê? Porque se tivesse já dava 101%. Ou seja, acreditando nas palavras do Presidente do Sporting, ele diz isto à boca cheia, que os clubes de Lisboa têm 60% do poder da Federação e controlam a Federação. Eu acho que ele não percebeu muito bem o que é que estava a querer dizer.
Eu só queria, estava ali no meio do Benfica Sport. Mas quem está de fora e vê disse, epá, estes gajos controlam praticamente tudo. Eles têm a maioria, entre aspas, do capital de decisão dentro da federação. E eu acho que isto o que ele disse hoje é gravíssimo para a competição. Não há equidade. E não havendo equidade, e assumidamente não havendo equidade, há aqui qualquer coisa que está mal e que o nosso clube tem, eu já nem falo do dever, tem a obrigação de se posicionar e, na minha opinião, emitir uma declaração sobre isto que foi dito. Porque eu, como sócio do Porto, sinto-me lesado. Epá, então, espera aí, eu estou numa competição em que o meu clube nem sequer pode ter o mesmo poder de outro, porque se tiver o mesmo poder de outro, ultrapassa os 100% de poder. Ah, o que é isto? Isto não tem lógica absolutamente nenhuma. Faz falta, de facto, que o Futebol Clube do Porto possa se fazer ouvir da mesma forma que se ouviu neste caso em particular. Aquilo que me preocupa é que esta, este posicionamento em relação ao último jogo da B frente ao Torriense possa ser, acima de tudo, uma tentativa de proteger o João Brandão da maior forma possível e não ser necessariamente um posicionamento em relação à arbitragem. E isso, naturalmente, deve ser algo de análise, porque neste momento o caminho do João Brandão já devia ter sido interrompido há muito na equipa B. Mas, Carlos, Mas olhamos para. aí, oh, Daniel, deixa-me só dizer, mas aí se calhar, se isso for verdade, eu acho que a incompetência já é nossa. Tentar esconder Exatamente, uma coisa, exatamente, um erro interno com exatamente. algo que está a acontecer externamente, acho que aí já somos nós que a escamotear a coisa. E uma coisa é defender o treinador. Eu sou 100% de acordo que para fora nós devemos defender sempre os nossos treinadores, os nossos atletas, todas as pessoas que fazem parte da estrutura do Porto e todos os sócios do Futebol Clube do Porto. Agora, quando eu acho que estão a usar fatores externos para defender a competência de alguém, isso é diferente. Vamos ver até que ponto é que as próximas semanas podem trazer alguma novidade. Olhando para as restantes modalidades no futebol feminino, vitória na Taça de Portugal, frente ao São Martinho, 24-0. Ahm, no handball, vitórias para o campeonato de frente ao Gaia e ao Póvoa, na deslocação também ao Póvoa. No basquetebol, estreia no campeonato com vitória no Dragão Arena, 95-73, frente ao Vasco da Gama. Já o Hockey em Patins apresentou-se aos adeptos com uma vitória sobre o Hockey Clube de Braga por 3-1. Mas, Carlos, esta visão daquilo que foram os resultados do fim de semana. Depois vamos também olhar rapidamente para a agenda e para as atividades que, tanto que o futebol profissional masculino está interrompido, vamos ter modalidades com jogos importantes. Pedro, Foi uma semana positiva para as nossas modalidades. O handball com 2 vitórias tranquilas, como esperado, em casa contra o Gaia a meio da semana e agora no fim de semana na Póvoa. 2 jogos praticamente sem história, vitórias construídas logo no primeiro tempo e com possibilidade de gestão de plantel, de vários jogadores a entrar, portanto, 2 vitórias bem conseguidas e tranquilas. Do basquetebol temos a primeira jornada do campeonato, um derby, o regresso do derby da Invicta com o Vasco da Gama no Dragão, um jogo também praticamente sem história, uma vitória tranquila, pena a lesão do Topan logo no primeiro minuto da partida, numa passada após este, pareceu-me fazer ali uma lesão na zona da virilha, esperemos que não seja grave e que o jogador francês possa rapidamente recuperar para dar o seu contributo. Foi apenas a nota negativa desses jogos. Eu ainda para o Fernando Sá colocar os jogadores da formação, o Santiago Silva, o Iago Carreira, deu para jogar toda a gente e para que todos pudessem contribuir. Relativamente ao Hockey Patins, tivemos a apresentação na sexta-feira com o Hockey de Braga, no Dragão, 3-1, vitória construída na primeira parte, foi o regresso ao Dragão Arena e também a estreia no Dragão Arena do novo treinador do Futebol do Porto, enquanto treinador da nossa equipa. Jogamos agora este sábado ao meio-dia a Supertaça António Livramento contra o Sporting, uma competição em disputa, uma final. É para ganhar, esperemos trazer a taça para o nosso museu e podermos conquistar mais esse título. Relativamente ao voleibol, não houve jogo, estamos a preparar para o início do campeonato, começa este fim de semana. No futebol feminino, também sem grande história, o jogo da Taça de Portugal contra o São Martinho, uma equipa da quarta divisão, 24-0, a fazer recordar alguns jogos que fomos tendo a época passada, uma goleada contra uma equipa bastante frágil, muitos golos, mais outros
podiam ter entrado. Portanto, um jogo super tranquilo e sem grande história. Nuno, a tua visão em relação a este fim de semana de modalidades com resultados positivos? É bom focar em dois, vou focar nas vitórias tranquilas, como disse o Pedro, no handball. Porque lá está, eu acho que este ano nós vamos ter uma equipa que vai ser muito regular. E vamos chegar a uma fase final em condições de disputar o campeonato com o Sporting. Eu acredito mesmo que este ano isso vai acontecer. E gostei também, porque eu vi o jogo do Vasco, com o Vasco da Gama. Lá está, era um derby, eu queria ver também por causa disso. E acho que foi um jogo também muito tranquilo da nossa equipe. Acho que a equipa esteve aquilo que era esperado dela. Um jogo quase com uma segunda apresentação. Um derby, viu-se pessoas, muitos jovens nas bancadas, eu acredito que pudessem ser atletas tanto do Porto como também do Vasco da Gama. E foi um jogo bonito. Ahm, Quanto ao resto, agora sei que por exemplo, que o Vasco está a ter uma deslocação mais complicada ao Oliveirense, mas também acredito que possamos eh, ter uma boa resposta a esta época, passa aquilo que são os nossos objetivos. Porque também, logo a seguir, começa a Europa Cup em casa e vai ser um jogo que não vai ser fácil contra o Antwerp, mas que também acredito que se fizermos aqui um bom resultado, também ficamos bem encaminhados. Exatamente. De facto, esta agenda para o próximo fim de semana traz aqui alguns jogos interessantes. Na sexta-feira, teremos jogo no Dragão Arena, Futebol Clube do Porto versus a banca em handball para a Liga. No sábado, três jogos interessantes. Primeiro, a Supertaça, como o Pedro já mencionou, em Odivelas, transmissão da Zone, ao meio-dia. Às 15, futebol feminino, deslocação a Leixões. E às 17, a estreia do voleibol feminino, Kairos Futebol Clube do Porto, é o início da Liga de Voleibol. E no domingo, deslocação ao Oliveirense, também um jogo na DAZN, creio eu, às 18 horas. Meus caros, vamos fechar e eu gostaria de abrir um minuto para cada um de vós, caso queiram fazer algum comentário extra. De resto, deixo aqui também uma notícia de última hora que depois queria fechar. Eu se calhar antes de última hora era o meu minuto final, penso que o Daniel que vais falar do centro de treinos, da Exatamente. nova nominação, pronto, essa notícia surgiu aqui, nós já tínhamos começado a gravar, o centro de treinos Foco do Porto vai se chamar Centro de Treinos Jorge Costa, queria salientar isso, uma bonita homenagem ao nosso bicho, ao nosso capitão, ao nosso número 2, muito, muito bem, o Foco do Porto, neste gesto, nesta atitude para com a família do Jorge, honrando o seu legado e a sua história como profissional do Foco do Porto, como capitão. Era essa a minha nota para o meu minuto final, que surgiu já no início da nossa gravação. Muito bem, do Foco do Porto, nesta bonita homenagem ao Jorge Costa. Eu Exatamente. tenho, eu tenho aqui duas notícias que aconteceram agora também. A primeira era essa do Jorge Costa. Que acho que, como dissemos no nosso segundo episódio, não há ninguém que represente tão bem o que é ser Porto e o que é ser formado no Porto e o que é ter crescido no Porto e o que é ter ganho títulos no Porto como o Jorge Costa representa. E acho que foi o último grande representante de um clube e que transportou uma existência de um clube no futebol português. Por isso, eu, eu acho que não faria sentido dar outro nome ao centro de treinos a não ser este. Acho que é mesmo incrível e super representativo daquilo que o Jorge Costa é. E aproveitando também outra notícia, e nós já falamos muito do nosso rival hoje, mas eu quero sempre salientar o porquê do melhor emprego de Portugal ser o presidente do Benfica. E porquê que é o presidente do Benfica? Porque saiu uma notícia agora na Média Livre, o Benfica é suspeito de violar sanções contra elas. Isto tem a ver com uma transferência de um central, que era o Germano Conte, que eu já nem me lembro dele, mas que está em causa um pagamento de 70 mil euros ao Lokomotiv Moscou. Isto pode ter havido alguma falha de comunicação, uma falta de comunicação com o SIAP, e que está a investigar este negócio, estando em causa um eventual crime de branqueamento de capitais. Mas isto não é importante na notícia. Eu convido-vos a ler a notícia porque diz assim. Eh, por isso, o presidente das Águias está interrogado
após ter pedido o adiamento em julho devido à apresentação pública do plantel para a época 2025-2026 e constituído arguído pelo representante da SAD. Ou seja, nós já tivemos um presidente do Benfica que não foi chamado a tribunal porque estava com amnésia, que não sabia do homem. O homem estava perdido, não sabia nada e não foi chamado a tribunal porque estava com uma amnésia momentânea. Então andou sempre a fugir o rabo à seringa. E agora temos outro que diz que não vai a tribunal para adiar porque está a meio da apresentação pública do plantel. Epá, isto é completamente surreal. Isto é a República das Bananas, isto é Cuba, isto é Venezuela, eu não faço a mínima ideia o que é que isto é, mas alguém dizer que não vai a tribunal porque tem a apresentação pública do plantel e o tribunal aceitar isso, epá, eu juro-te, não há melhor emprego do que este, Oh, garantidamente. E por oh isso é que eu Nuno, sou mais capaz de tem tentar sido entrar. engraçado. Isto nós até nem vale a pena nos alongarmos muito, porque senão isto era daqui um bocado tirávamos o lugar ao Hernani Carvalho na crónica criminal se fôssemos a falar sobre a presidência do Benfica. Mas tem sido engraçado ver dois candidatos, portanto o atual presidente e o candidato e ex-presidente Luís Filipe Vieira, a batalharem os dois, a dizer não, mas quando tu eras presidente estava sempre lá a PJ. Ah, mas tu também estavas lá quando a PJ estava, porque eras meu vice-presidente. Portanto, tem sido engraçado ver essa disputa e do atual presidente Rui Costa, na altura era vice-presidente, quando o Benfica se viu envolvido em todos esses casos e a PJ estava lá semanalmente, agora vir acusar o Luís Filipe Vieira de estar constantemente a colocar o nome do Benfica nos tribunais. Mas é como digo, não vale a pena falarmos, senão vamos alongar-nos e nem nos convidam para um programa da tarde da TVI ou da SIC, passa publicidade para as crónicas criminais para discutirmos a presidência do Benfica. Parece ser um concurso sobre quem é que chama mais vezes a PJ. Não sei se isso. Se calhar o catering é bom lá e a Polícia Judiciária também gosta de aparecer lá, mas pelo menos parece ter razões para fazer umas visitinhas ao Estádio da Luz. Mas, Carlos, é com Eles isto próprios, que eles próprios falam finalizamos. disso, quer dizer, o Rui Costa fala disso, acusa o Filipe Vieira de estar sempre a colocar a PJ no estado da luz. Portanto, afinal não era uma perseguição ao Benfica. Isso até já é arma de arremesso nas eleições, vejam lá. Mas eles dizem, nunca ouviste nenhum benfiquista a dizer nós estamos contra o Vieira por causa dos processos que eles têm em tribunal e por causa disso nós queremos devolver os títulos que ganhamos. Nunca ouves isso. Acaba sempre a mensagem na parte dos processos em tribunal. O que vem a seguir nunca é dito. É com isso que fechamos, Carlos. Fechamos aqui o 10º episódio, chegamos ao fim do nosso tempo, do 10º episódio do podcast Mais Porto. Muito obrigado ao Pedro e ao Nuno por partilharem a sua visão, à equipa do Mais FC Porto que nos tem dado muito apoio neste projeto e um agradecimento muito especial a todos os mais portistas que nos vão ouvindo, porque cada reprodução, cada play que fazem, cada partilha, cada comentário, para nós, que fazemos isto semanalmente, faz a diferença. Nós somos portistas, é feito por portistas, naturalmente, feito para portistas e por isso queremos continuar a ouvir-vos semanalmente. Voltaremos em breve com mais conversa, mais temas e, claro, mais FC Porto. Seguimos juntos. Até já. Um abraço, boa noite. Um abraço até para a semana.